A força que nasce da resistência. Uma reflexão sobre perseverar na fé. Existe uma verdade que poucos estão dispostos a encarar de frente. Caminhar com Deus exige muito mais do que entusiasmo nos momentos bons. Exige firmeza quando tudo ao redor desmorona. Exige continuar quando as forças acabam. Exige perseverar. E essa palavra, tão simples na forma, carrega um peso imenso na vida real. Não estamos falando aqui de algo que os crentes escolhem ou que é opcional na caminhada cristã. Perseverar faz parte do chamado. A Bíblia não apenas sugere isso como possibilidade, ela o apresenta como realidade inevitável para aqueles que decidem confiar no Senhor. Em muitos de seus textos, as Escrituras descrevem homens e mulheres que tiveram que resistir ao tempo, à dor e às circunstâncias antes de receberem o que Deus havia prometido a eles. Basta olhar para a história do povo de Israel, narrada com riqueza de detalhes desde o livro de Êxodo. Quando saíram do Egito, não foram conduzidos diretamente à terra prometida. Pelo contrário, atravessaram o deserto por 40 longos anos. 4 décadas de jornada, de incerteza, de prova. Nesse percurso, houve erros cometidos pelo próprio povo, rebeliões que prolongaram o caminho e momentos de profunda ingratidão diante das maravilhas que viam. E ainda assim, ao final desse período, a herança prometida por Deus estava lá, intacta, esperando por eles. A perseverança daquele povo, ainda que imperfeita, foi o caminho pelo qual a promessa se cumpriu. José é outro retrato poderoso dessa realidade. Em Gênesis, lemos sobre um jovem que foi vendido pelos próprios irmãos aos midianitas por apenas 20 moedas de prata. Tornando-se escravo na casa de Potifar, ele poderia ter sucumbido à amargura. Mas o relato vai além. Falsamente acusado de assédio pela esposa de seu senhor, José foi lançado na prisão. Gênesis 39, 21 registra que mesmo naquele lugar de confinamento e injustiça, o Senhor estava com José, demonstrando sua bondade e fazendo com que ele ganhasse o favor do responsável pela prisão. A trajetória de José não foi de glória imediata, foi de fidelidade em meio ao sofrimento, até que o tempo de Deus chegasse. E quando se fala de perseverança, é impossível não falar daquele que mais nos amou, Jesus Cristo. Ele não precisava passar pela cruz. Ele não havia feito nada que merecesse aquela dor. Foram os nossos pecados que ele carregou. Foram as nossas falhas que exigiram aquele sacrifício. E mesmo assim, ele suportou. Ele resistiu até o fim. Não por obrigação cega, mas por amor a cada um de nós. A perseverança de Cristo é o maior fundamento de toda a nossa esperança. Há um elemento comum em cada uma dessas histórias. Todos perseveraram. E do outro lado da resistência estava a recompensa de Deus. O caminho pareceu longo. A dor foi real. O cansaço se instalou. Mas ao fim, o que Deus havia prometido se cumpriu, porque Ele nunca abandona quem caminha com Ele. Hebreus 10:36 nos lembra com clareza. Após termos feito a vontade de Deus e suportado o necessário, receberemos o que Ele prometeu. Essa passagem não é apenas um encorajamento poético, é uma garantia. E a palavra de Deus nunca falha. Mas como atravessar essas estações sem quebrar por dentro? Essa é a pergunta que muitos fazem em silêncio nos momentos mais difíceis. Uma das respostas mais surpreendentes que a Bíblia nos oferece está na alegria. Não a alegria superficial de quem finge que está bem, mas a alegria profunda que nasce do relacionamento com o Senhor. As Escrituras declaram que a alegria do Senhor é a nossa força, e isso transforma tudo. Parece paradoxal? Talvez. Mas quando escolhemos não deixar que o peso das circunstâncias roube nossa paz, algo muda. Não necessariamente a situação externa, ela pode continuar a mesma.
O que muda somos nós. A perspectiva se renova, a disposição interna se transforma e a força para continuar surge de dentro para fora. Há momentos em que a primeira coisa que precisa mudar não é o cenário ao redor, mas o coração de quem está dentro dele. Para cultivar essa alegria genuína, há apenas um caminho verdadeiro: a Palavra de Deus. Ela é a fonte que não seca, mesmo nas estações mais áridas da vida. Quando nos alimentamos do que o Senhor declarou sobre nossas situações, construímos uma base que as mentiras do inimigo não conseguem abalar. Conhecer o que Deus disse sobre dor, sobre espera, sobre promessa, isso é armadura. Isso é proteção espiritual real. E ao lado da palavra, a oração. Não como ritual mecânico, mas como respiração da alma. Em estações de perseverança, a comunicação constante com Deus não é opcional, é vital. É na oração que reposicionamos nossa mente, reconhecemos nossa necessidade e nos abrimos para receber aquilo que apenas Ele pode dar. Forças renovadas, direção clara, paz que vai além do entendimento humano. Nessas temporadas difíceis, o Senhor sempre está fazendo algo, moldando, construindo, reestruturando. Nos israelitas, a jornada no deserto desenvolveu a obediência que ainda lhes faltava. Em nós, as estações de espera também têm um propósito: remover o que precisa ser removido, fortalecer o que precisa ser fortalecido, nos preparar para o que ainda está por vir. Não estamos parados nesses momentos, estamos sendo formados. E então, com esse entendimento no coração, podemos nos apresentar diante de Deus em oração. Pai Celestial, ouço Tua voz hoje e reconheço Tuas mãos me sustentando. Obrigado por não me abandonares nesta estação. Creio que Teus planos para mim são bons, mesmo quando não consigo enxergar além da dor do momento. Sei que esta fase está me moldando para algo maior. Ainda assim, Senhor, preciso te confessar, tem sido muito difícil. Sinto-me exausto, sem saber que passo dar a seguir. Por isso, clamo por novas forças. Sê meu refúgio e minha rocha firme. Reaviva a alegria em mim. Ajuda-me a permanecer na Tua palavra, a meditar nela, mesmo quando o cansaço toma conta. Ensina-me a orar sem cessar, não por obrigação, mas por amor e confiança em Ti. Abre meus olhos para ver o que precisas que eu veja nesta estação e dá-me graça para deixar para trás tudo o que devo soltar. Não quero carregar para a próxima fase o que devia ter aprendido agora. Oro contra qualquer coisa que esteja prolongando este período por causa das minhas próprias escolhas. Ajuda-me a caminhar na Tua sabedoria. E Pai, obrigado por me ouvires. Sinto meu coração sendo renovado enquanto estou diante de Ti. Que esta estação mude pela Tua misericórdia e que eu receba o que prometeste, com fidelidade em nome de Jesus. Amém. Não importa o que você está atravessando hoje, Deus está do seu lado, fortalecendo, guiando e trabalhando em você. A recompensa está à sua espera. Escreva aqui nos comentários: Senhor, renova as minhas forças. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like. Esse pequeno gesto ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir uma palavra de encorajamento. Compartilhe com quem você ama, porque alguém ao seu redor pode estar passando por uma estação difícil e precisa saber que não está sozinho. E se ainda não segue, siga o canal Sagrada Rosa Branca e venha fazer parte dessa comunidade que busca crescer na fé todos os dias.